Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse aqui é o Luciano de Abreu, guia de turismo, e hoje a gente vai falar sobre a revisão de história do 5º ano. Legal. Bom, pessoal, não esqueça de deixar um like aí. Deixa seu like e se inscreve no canal e ative o sininho de notificações. E é para vocês fazerem isso para ajudar nós a chegar a 1000 inscritos. Legal. Beleza? Bom, vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. A gente vai falar sobre a revisão de história que é do 5º ano. Legal. Eu queria começar a explorar. A gente vai falar sobre como era São Paulo no século XIX. Legal. O que chama a atenção, pessoal, que até 1870, 1872... Isso, é 1872. São Paulo era uma cidade com poucos recursos. E as luzes era iluminação a gás. A gás ainda, é verdade. E ainda não tinha aqueles trilhos que antigamente a gente via nas ruas, que eram de ferros e o bonde passava em cima. Naquela época, em 1872, foi quando começaram a colocar aquelas linhas, que o bonde era puxado a um animal, era um animal que puxava o bonde, o carro, o trem, né? Então, até 1872, isso não existia. As ruas eram de terras, não tinha esgoto, não existia o que vocês veem por aí, não existia naquela época, né? Tudo era muito rústico. Então, com a chegada do bonde, aí começou... Os bondes, era bonde de tração animal. Isso mesmo. O que quer dizer isso? Que era um animal que puxava o bonde. Então as pessoas iam lá e até 1872 não existia o trilho. Então as ruas eram muita ondulação, tudo era muito rústico. E com a construção desse sistema, era considerado uma coisa assim avançada para a época, porque você ia andar de bonde sem ter aqueles solavancos, aqueles atritos que tinham com a terra. Então foi a partir de... Galera, agora fechem os olhos fingindo que vocês estão fingindo que vocês estão no século XIX. Ok, fechem os olhos. Vamos lá. Fechem os olhos para imaginarem que vocês estão lá no século XIX. Ok, então nós estamos na rua aguardando o transporte. Aí chega o transporte, vem um bonde puxado por um animal, atração animal. Aí vocês sobem e isso para a época já era considerado um conforto acima do comum, né? E os carros eram de aluguel. Então, em 1872 já havia em São Paulo 700 lampiões a gás na cidade. Em 1872 também é o ano dos bondes de burro, outro sinal de progresso. Ocorre que viajar sobre os trilhos onde as rodas deslizariam com fluência, sem os solavancos que ofereciam as ruas, a maior parte de terra, uma minoria coberta por rude calçamento. Era uma conquista para o conforto e mesmo para a pressa. Ainda que à frente do veículo se postassem 2 vestutos moares, que isso quer dizer 2 animais de idade avançada. E a primeira linha de bonde. Acresce ter ruas com trilhos dava status à cidade, afinada com a modernidade. A primeira linha de bonde foi inaugurada em 2 de outubro de 1892. De 72. 72. Agora vamos aqui. O assunto do texto. O assunto
é a chegada da iluminação e dos bondes na cidade de São Paulo. Então, lembrando De que isso... acordo com o texto, o ano de 1872 foi marcante, pois o uso do bonde é a luz a gás, significa a modernidade chegando na cidade, um sinal de progresso. E aqui, tá escrito sobre São Paulo e como eram as ruas e os transportes e a iluminação aqui em São Paulo em 1872 e antes de 1872. Em 1872, as ruas, algumas delas passam a ter trilhos por onde passam bondes de tração ou animal. Antes de 1872, a maioria das ruas de São Paulo era de terra e a minoria coberta por calçamento simples. Agora, os transportes em 1872 passam a ser feitos por bondes. E antes de 1872, era feito por carroças e carruagens. Agora, a iluminação em 1872 por lampião a gás. E antes de 1872, lamparinas a óleo. Era lamparinas, gente. A iluminação antes de 1872 era lamparinas a óleo. Muito interessante, né? Muito Imagine, interessante. agora vocês prestem atenção, vejam como o nosso país desenvolveu, o mundo desenvolveu. Foi o trabalho, a cruzadinha, no final do século XIX, era trabalho. No final do século XIX, houve uma migração do campo para a cidade. A maior parte das pessoas saiu na zona rural em busca de melhores oportunidades de trabalho. A cafeicultora também passou a investir em moradias nas cidades. Aqui, sinal de progresso, bondes de burro, conforto, ruas com trilhos. Maioria das ruas era de terra, minoria das ruas era de calçamento rude. Agora, a gente vai falar sobre os últimos anos da monarquia no Brasil, o fim da escravidão. Vamos lá? Vamos lá. Bom, eu vou ler aqui o pequeno texto que abre aqui e fala sobre, dá início a esse assunto. Você quer ler ou ler? Pode ser você. Eu vou ler? Em seus estudos de história ao longo do quarto ano... Gente, isso aí é revisão de quarto ano. Você aprendeu como o Brasil, depois de se tornar um país independente, organizou a sua primeira Constituição. Aprendeu também que, de acordo com as leis criadas, alguns cidadãos tinham mais direitos que outros e que a vida dos povos indígenas e dos negros escravizados pouco mudou com a proclamação da independência. Estudaremos agora como a crise do sistema de trabalho baseado na escravidão e a luta de alguns brasileiros resultaram na abolição da escravatura no país. Abolição é extinção, anulação, supressão. Agora, vamos falar. Vamos lá? Durante o período colonial foram desenvolvidas no Brasil diversas atividades econômicas.
As que mais se destacaram, no entanto, foram a produção de cana-de-açúcar e a mineração. Aqui, tem duas imagens sobre colheita de café por escravizados no estado do Rio de Janeiro. Isso aí, gente, foi em 1882. Agora aqui, tem uma agora isso aqui, agora tem e também, tem escravizados eram castigados com açoites caso cometessem erros ou aborrecessem seus donos. Gente, escravo é difícil ser. E esse açoite aí que o escravo levava era assim, Era assim o açoite que o escravo levava. E aí depois, as costas dos escravos, quando eles eram açoitados, depois, as costas dele ficam em carne viva. E agora vamos para... Durante os séculos. Durante os séculos em que a escravidão perdurou, ocorreram muitas revoltas dos escravizados que tentavam livrar-se das condições a que eram expostos. Muitos fugiam das fazendas em busca da liberdade e se organizavam em quilombos, passando a auxiliar outros escravizados a fugir. Mas, gente, na onde o escravo mora, ele tem 6 castigos. Ele tem castigo de anjinhos, máscaras, mas não é aquelas máscaras lá. Essas máscaras é de ferro. E também o escravo tinha castigo de tranco e açoite. Esses castigos aí ele tinha. E também ele tinha castigo de viramundo. Gente, sabe o que acontecia com os escravos quando eles eram castigados com máscaras? Eles ficavam 4 dias sem água e sem comida. Olha só que absurdo, gente. Agora vamos para outra parte. Os ingleses e o fim do tráfico de escravizados. No século XIX, os ingleses foram os principais fornecedores de manufaturas para diversos países do mundo, inclusive para o Brasil. Agora aqui, o aumento no preço do médio em mil réis dos escravizados sabe quantos réis eram? 367 e 370. A média foi 367 e 378 a média. O aumento do preço médio em 1.000 réis era 378 a média e 966, gente. Não é 1966, é 966, gente. Vamos para a média, gente, que em 1845 a média era de 378 e 1855 a média foi 966, gente. Agora vamos para outra parte, Aqui, em São Paulo, na cidade de Santos, isso foi. Essa atuação de Brandida, isso aí foi em São Paulo, na cidade de Santos. Vamos ler aqui. Posso ler? Pode. Negra, Brandina, mulher abolicionista. Negra, atuou no movimento abolicionista na cidade de Santos, na segunda metade do século XIX. Era proprietária de uma pensão na antiga Setentrional, atual Praça da República. Apesar de não ser uma mulher de posses,
usava dinheiro do seu trabalho para dar comida, fumo e remédios aos negros fugitivos que se refugiavam na Baixada Santista. E isso aí, gente, ó, é a atuação de Brandina. Isso aí, de Brandina, foi em São Paulo, na cidade de Santos. E os indícios, o período histórico, fatos narrados foram na época de 50, gente. Agora, aqui, ó, sobre a Brandina, a gente vai dizer que ela era mulher. Ó, a atuação e a Brandina, ela se deu entre 1850 e 1900. Continua. Tá bom. E a atuação da Brandina em prol dos escravizados, isso aí aconteceu na Rua da República. Aconteceu na Rua da República, gente. Vamos dar um break agora? Vou falar sobre... depois... espere, vamos falar agora, depois gente. Continua. Agora a gente vai falar sobre a última coisa de história. Mais 2 conteúdos. A Brandina usava o dinheiro obtido com seu trabalho para dar aos negros fugitivos. Sabe o que? Comida. Comida. A Brandina era, segundo o ator, uma figura querida na cidade, porque Brandina tem mais em São Paulo. E é isso, galera. Chegou ao final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá, galera? Dessa nossa matéria de história. E não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E tchau, galerinha. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau. Fui!